Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Rapaziada, um excelente sábado, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Já vamos começar com a notícia, mano, que é muito interessante. O São Paulo tinha acertado, a negociação entre Shakhtar Donetsk e Lucas Ferreira. Acontece o seguinte, a primeira proposta tinha sido de 8 milhões de euros, depois essa proposta que não tinha agradado muito chegou aos 10 milhões de euros e estava ali apenas ajustando os últimos detalhes para o Lucas, inclusive já ser transferido esta semana para o futebol ucraniano. Acontece o seguinte, vocês sabem como é que funciona uma negociação, e aí entraram dois clubes no negócio, Olympiacos da Grécia, que é do Marinax, vocês lembram do Marinax, dono também do Nottingham Forest, que estava aí em negociações para comprar uma porcentagem das categorias de base do São Paulo, então esse negócio pode dar uma facilitada. O Olympiacos entrou na parada e no futebol brasileiro, o Cruzeiro. Não é a primeira vez que o Cruzeiro se interessa pelo Lucas Ferreira. Acontece que pela mobilização dessas outras duas equipes, o São Paulo aumentou o valor. Então a primeira proposta que tinha chego de 8, tinha conseguido chegar aí em 10 milhões de euros, agora o São Paulo está pedindo 13. Já é alguns milhões a mais, já é uma outra coisa, Eu acho que a gente poderia pedir ainda um pouquinho mais, é um atacante que acabou de completar 19 anos, mas já não é tão pouco assim. É pouco, mas lá no início tinha chego a proposta de 8, agora a gente já está aumentando para 13, já é uma vantagem interessante. O Shakhtar neste momento ainda é o favorito, porque o Shakhtar está chegando aí com os moldes de pagamento que está agradando o São Paulo e ainda tem bônus, rapaziada. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, caso o Shakhtar chegue de fato na fase de grupos da Champions League, ainda tem mais 2 milhões de euros de bônus. Não sei se esses bônus já serão inclusos nesses 13 ou serão os 13 mais esses bônus, rapaziada? Mas como eu falei, o São Paulo tem uma boa relação com o Marinax, que também é dono do Olympiacos, além de ser dono da equipe do Nottingham Forest. Então, essa boa relação pode estreitar ainda mais o negócio. Mas hoje, neste exato momento que a gente está gravando o vídeo, soltando aqui para vocês, a equipe do Shakhtar é a favorita a fechar a contratação. O Cruzeiro corre por fora, é a segunda janela de transferências que o Cruzeiro se interessa. Quando o jogador ainda não tinha renovado, o Cruzeiro já estava ali, aí o jogador renovou, teve uma multa alta, não sei o que, o Cruzeiro novamente, quando soube da proposta do Shakhtar que o jogador estava aceitando, o Cruzeiro entrou na parada para fechar a contratação do Lucas Ferreira. Então vamos dizer assim, tá quase um leilão. 10 milhões de euros aqui, 11, 11,5, 12, Os três clubes aí estão se movimentando bastante. Vamos aguardar, as cenas dos próximos capítulos. Mas e aí, o que você acha? Como eu disse para vocês, hoje ainda a favorita é a equipe do Shakhtar, que já estava quase fechado, tá meio que tomando um chapéu aí, mas isso foi bom pro São Paulo, para conseguir aumentar a pedida, porque falou, Shakhtar, vocês estão pagando 10, mas chegou outros dois clubes interessados aqui que podem pagar até 11 ou 12 milhões de euros. Você aceita 13? Aceita pagar esses 13 milhões? E aí, paga esse valor fixo, esses outros aqui fiquem variáveis. Então, negociação que todo mundo sabe que acontece aí no futebol. Fechou, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, informação importante também, já temos programado o anúncio oficial do Jandrei no Juventude. O jogador inclusive foi liberado da partida do Campeonato Brasileiro deste sábado, tá bom? Ele foi liberado, não estará na relação e deve ser anunciado muito em breve. A informação que a gente obteve aí é de que o marketing do Juventude já tem preparado o anúncio, apenas aquelas burocracias finais também. O jogador, como a gente já tinha comunicado para vocês, na quinta-feira deve ser anunciado no máximo até a segunda-feira, conhecido também como depois de amanhã. Então, tudo correndo bem para o Jandrei ser emprestado, depois ter essa opção de compra aí pela equipe do Juventude. Muito obrigado, Juventude, vocês são parceiros demais e como eu disse também nos últimos vídeos, vou torcer muito para o Juventude escapar aí do rebaixamento. É uma equipe que está tentando se consolidar na elite do futebol brasileiro, a gente sabe como é difícil, Então, boa sorte aí para o Juventude, agora ainda mais com o Thiago Carpini, O Thiago Carpini é um cara que eu gosto demais, sempre torci muito pelo Carpini, Então, boa sorte aí pro Juventude, vamos aguardar, mas tá tudo pronto pro Jandrei ser anunciado como novo goleirão da equipe do Ju. Fechou, rapaziada? E São Paulo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro teve confirmado o retorno do Lucas Moura. Finalmente, rapaziada,
Finalmente o Lucas Moura voltou depois de tanto tempo. O jogador apareceu aí relacionado para uma partida, obviamente com foco total na Libertadores. Então o São Paulo ganhou um reforço muito interessante, muito bom esse reforço do Lucas. Ele obviamente tem que ir etapa por etapa, né? Não dá para colocar o jogador 90 minutos todos os jogos, porque o jogador está muito tempo sem jogar. Então tem que ir ali alguns minutos, acostumando, né, para que ele esteja 100% pronto daqui a pouquinho, né? Mas não deixa de ser um retorno importante. A gente estava aguardando aí, né? Porque o prazo de inscrição para a Libertadores acabou, né? Então a gente falou, pô, será que vai chegar algum reforço aí? O Arboleda machucou, tem muitos jogadores aí lesionados, né? Será que vai chegar mais alguma peça, um zagueiro, um meia, um atacante? Mas acabou esse prazo, tá bom, galera? Foram inscritos, né? O Tapia, o Dineno e também o Luan, os 3 jogadores que não estavam na lista da fase de grupos, agora foram trocados e estão nas oitavas de final. Lembrando que vai avançando aí depois haverá um novo prazo, mas tem que avançar, né? Para você chegar num prazo de quartas de final, você tem que avançar, você tem que eliminar a equipe do Atlético Nacional, por exemplo, né? Mas temos essas 3 novidades aí, o Tapia, o Dineno, né? Que são os 2 últimos reforços do São Paulo, e também o Luan, que em tese é um reforço, né? Que já fazia muito tempo que nem entrava em campo, mas agora vem ganhando oportunidades com o técnico Hernan Crespo, né? Um deles entrou no lugar do Igor Vinícius, que foi negociado com a equipe do Santos. Outro deles foi no lugar do Matheus Alves, que foi negociado também com o futebol russo. E o outro no lugar de um garoto que estava aí nas categorias de base. Tá bom, rapaziada? Então, tudo certinho para a Libertadores, está chegando nesta próxima terça-feira. Tem Libertadores, tem São Paulo e Atlético Nacional, o nosso sonho. Como é que tá a expectativa de vocês? Vamos trocar uma ideia rapidinho sobre a Libertadores. Por quê? A gente tinha, né, até essa última semana, Libertadores e Copa do Brasil para disputar. Agora a Copa do Brasil já não tem mais. O Atlético Nacional é uma equipe de muita tradição, uma equipe muito forte, com jogadores rápidos, com jogadores aí totalmente ligados com o que o treinador passa, né? O Atlético é uma equipe muito tática, já faz muito tempo. E aí, rapaziada, sinceramente, entre os últimos Atléticos dos últimos anos, eu acho que essa equipe não é das mais fortes. Acompanhei o Atlético aí na Libertadores, esteve no grupo aí de 2 brasileiros, Inter e Bahia, né? Não acho que seja um dos Atléticos mais fortes dos últimos anos. É uma equipe sim muito boa, uma equipe de muita velocidade. A transição dos caras é absurda. Então esse jogo de São Paulo com 3 zagueiros, 2 alas e os volantes fechando ali, vai ter que ser muito importante, muito rápido e muito ligado, porque os caras têm uma transição muito rápida, principalmente jogando na casa deles. É um time que ataca a todo momento, empurrado pela torcida e pelo vigor físico que os próprios atletas têm. Então, é uma partida de muita dificuldade? Sim, é uma partida de muita dificuldade, mas o São Paulo tem aquela característica ali de posse de bola, né? Tem jogadores que são decisivos, vai ser um jogo muito competitivo, como sempre é na Libertadores. Temos que tomar cuidado, mas como eu falei para vocês, desses Atléticos aí de todos esses últimos anos, o Atlético de 24, 23, até lá em 2014, 15, 16, 17, eu acho que teve Atléticos mais fortes. Não tô desmerecendo os caras e falando, o São Paulo vai passar. Até porque a gente pegou um Atlético Paranaense em 11º colocado da Série B e foi eliminado. Então, isso aí hoje não quer dizer nada. Mas também não quer dizer que o time dos caras seja um bicho de 7 cabeças, que a gente, impossível a gente classificar. Não, hoje não tem nenhuma impossibilidade da gente avançar. A gente decide em casa, né? A gente joga nesta terça, dia 19, a gente joga no estádio do Morumbi. Então eu acho que é uma vantagem interessante a gente conseguir definir o jogo no nosso estádio, mas temos que estar ligado. Por quê? O jogo de São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense, por exemplo, vai servir muito pra gente, né? Porque a gente vencia por 2-0, comandava o jogo, poderia ter, encaminhado muito bem uma classificação, fazendo um 3-0, ou até ganhando de 2, né? Que tava ali um resultado interessante, mas o São Paulo não soube sentar na vantagem, São Paulo não soube aproveitar a vantagem. Então agora Libertadores, o assunto é totalmente diferente. A Libertadores já tá aí, nos planos do São Paulino, já faz muito tempo, né? Nosso último título foi lá em 2005. Tem torcedores que ainda nem lembram dessa Libertadores, tem torcedores que nem acompanhavam o São Paulo Futebol Clube, tem torcedores que não era nascido, né? Então já tá na hora de ganhar uma nova competição, né? Eu mesmo tinha 7 anos de idade, sou de 98, em 2005 ali, tava com 7 anos de idade quando o São Paulo conquistou essa Libertadores e esse Mundial. Tenho algumas lembranças ali, mas era criança, né? Então, como eu falei, tem gente que não lembra, tem gente que não era nascido. Tá na hora da gente ir em busca. Será que esse ano é o ano da verdade? Ano passado eu sinto que a gente bateu na trave. Aquela eliminação para o Botafogo foi dolorida e depois o Botafogo veio
a ser campeão. Esse ano a gente não pode vacilar, rapaziada. Esse ano agora a gente tem que ir pra cima e o Crespo, se Deus quiser, vai trazer a Libertadores pra gente. Fechou? O vídeo de hoje tá se encerrando, mas não esquece de deixar o seu like, o seu comentário sobre todos os assuntos que a gente comentou. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, vai estar ajudando bastante. Fechou? Fiquem com Deus, volto amanhã. Um grande abraço, valeu!